Lancemos sobre Jesus todas as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. 1 Pedro capítulo 5, verso 7. Estamos novamente juntos, agradecemos a Deus por este dia, por estes momentos, agradecemos a todos vocês que estudam conosco e que compartilham esses estudos com outras pessoas, a todos que estão inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, que clicam no dedinho de joinha e também a vocês que nos escrevem dizendo de onde estão nos acompanhando. Mandamos aqui um alô especial para Antônia Almeida, parabenizando a nora Alicia. Hoje ela está aniversariando. Um alô especial para Maria de Fátima Souza, que hoje completa mais um ano de vida. Um alô especial para Márcia Fadini. Também um alô especial para Eneide Matos, parabenizando o neto Noah. Está hoje completando um ano. Mais um ano. Dilza Flora, Edivânia Nascimento, pedindo orações por Marilda. Ela perdeu o esposo no final da semana. Que Deus conforte, dê forças. Também um alô especial para Maria Angélica, Dolores Otto e todos os demais que nos escrevem. Agradecemos e sempre mandaremos alô para vocês. Iremos orar. Santo Deus e Pai que estás nos céus, te agradecemos por este dia, por estes momentos. Pedimos novamente que o Teu Espírito Santo esteja presente conosco, nos dê entendimento, nos ajude a aceitarmos a Tua palavra, colocá-la em prática em nossa vida. Abençoa, Pai, todos os que estudam conosco, dê vitórias nos problemas que enfrentam, que permaneçam confiantes em Ti. Abençoa todos os que nós citamos aqui, cada um tem a sua necessidade, seu problema. Abençoe Alicia, que hoje está aniversariando. Abençoe também Maria de Fátima Souza, que completa mais um ano de vida. Abençoe também o Noah, neto da Eneide Matos, que está aniversariando. Abençoe a Dilza Flora, a Edivânia Nascimento, especialmente Marilda e familiares que perdeu o esposo no final de semana, que seja confortado por Ti. Abençoe a Maria Angélica, Dolores Otto e todos os demais. Te pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Ontem nós falamos a respeito do santuário, o tabernáculo que foi construído detalhe por detalhe. E nesse santuário havia duas cerimônias. Uma era diária, que era o sacrifício do cordeiro diariamente, que apontava para Jesus, que haveria de vir e dar a vida pelo pecador. E o segundo ritual era aquele serviço anual, que era o dia da expiação, onde ali nós vemos ilustrado como Deus irá eliminar, resolvendo o problema do pecado e garantindo uma eternidade livre do mal. Isso era simbolizado no rito anual que era feito lá no santuário terrestre. Como nós falamos ontem para vocês, Êxodo 36 até o Êxodo 39, ali está todos os detalhes de como Deus pediu que isso fosse feito. Agora, o tabernáculo vai ser inaugurado, vai ser armado. E antes foi feita toda a preparação para depois, então, eles armarem este tabernáculo. E como nós sabemos, era um tabernáculo móvel, Ele se movia, as pessoas montavam e desmontavam toda vez que eles tinham que acampar. A nuvem parava, aí eles montavam o tabernáculo e em volta do tabernáculo estavam as 12 tribos de Israel. Cada um tinha o seu lugar determinado onde eles deveriam estabelecer as suas tendas. Aqui no capítulo 40, que é o último capítulo de Êxodo, nos diz, eu vou ler alguns versículos, diz assim, a partir do verso 1, o Senhor disse a Moisés, arme o tabernáculo, a tenda do encontro, no primeiro dia do primeiro mês. Coloque a arca da aliança dentro dele e pendure a cortina interna para proteger a arca. Depois traga a mesa para dentro e coloque sobre ela os utensílios. Traga também o candelabro e instale suas lâmpadas. Ponha o altar de ouro para o incenso diante da arca da aliança e pendure a cortina à entrada do tabernáculo. Coloque o altar do holocausto diante da entrada do tabernáculo, a tenda do encontro. Ponha a bacia entre a tenda do encontro e o altar e encha-a de água. Em seguida, arme o pátio ao redor da tenda e pendure a cortina da entrada do pátio. Pegue o óleo da unção e unja o tabernáculo e toda a sua mobília para consagrá-los. Assim ele será santo. Unja o altar do holocausto e seus utensílios para consagrá-los. Assim ele será santíssimo. Depois unja a bacia e seu suporte para consagrá-los. Traga Arão e seus filhos até a entrada da tenda da congregação e lave-os com água.
Vista Arão com as roupas sagradas, unja-o e consagre-o para que me sirva como sacerdote. Traga os filhos de Arão e vista-os com as túnicas, unja-os como ungiu o pai deles, para que também me sirvam como sacerdotes. Com a unção, os descendentes de Arão são separados para o sacerdócio para sempre de geração em geração. Moisés fez tudo o que o Senhor lhe havia ordenado. O tabernáculo foi armado no primeiro dia do primeiro mês do segundo ano. Para armar o tabernáculo, Moisés colocou as bases em seus lugares, encaixou as armações, prendeu os travessões e levantou as colunas. Em seguida, estendeu a tenda sobre a estrutura do tabernáculo e por cima colocou a cobertura conforme o Senhor havia ordenado. Aqui, o capítulo 40 continua. Eu li até o verso 19, você pode ler o restante do capítulo e vejam como Deus dá os detalhes de como deveria ser armado também esse tabernáculo. Não era de qualquer maneira. Aqui tem todos os detalhes, como seria armado o tabernáculo, e eles não poderiam inverter essa ordem. Teria que seguir a ordem que Deus deu. E às vezes, por exemplo, nós estamos de mudança, não é? E vamos mudar de casa, de apartamento, e então as pessoas pegam os móveis e levam e colocam lá no apartamento ou na casa, como vai pensando que pode ser colocado, mas não é assim que foi feito o tabernáculo. Os utensílios, os móveis, as lâmpadas, tudo foi feito nos detalhes. Tudo tinha o seu lugar. E aqui, como nós sabemos, o santuário, ele tinha 2 compartimentos. Do lado de fora do tabernáculo tinha o pátio, onde estava o altar, estava a bacia, ali era feito sacrifício. E aí quando entrava no santuário tinha 2 compartimentos. O lugar santo, ali onde estava a mesa da proposição, a lâmpada, o candelabro, ali estavam os pães, e esses utensílios também simbolizavam o que Jesus é para cada um de nós. Jesus, ele é o pão da vida. Jesus, ele é a lâmpada, a luz que ilumina o nosso caminho. Jesus é a luz do mundo. E também, depois desse compartimento, que era o lugar santo, havia uma cortina separando o lugar santíssimo. Lá no lugar santíssimo foi colocada a arca do concerto. E dentro dessa arca foi colocada então os 10 mandamentos, as 2 tábuas da lei. Foi colocada a vara de Arão que havia florescido e também foi colocada uma porção de maná. No lugar santo, que era o primeiro compartimento, o sacerdote poderia entrar todos os dias para realizar os trabalhos. Depois que sacrificava o animal, ele entrava lá no lugar santo. Mas no segundo compartimento, depois da cortina, ali era o lugar santíssimo, ali só se entrava uma vez por ano, como nós falamos ontem. Ali era feita a expiação anual dos pecados. Por quê? Porque todos os dias, quando um pecador levava um cordeiro para ser sacrificado, confessando ali os seus pecados, o sangue desse cordeiro, ele era aspergido naquela cortina para dentro do lugar santíssimo e ali ficava durante um ano. E então, no final de cada ano, o sumo sacerdote entrava neste lugar para fazer a expiação, para limpar de todo o pecado que havia sido acumulado lá durante todo o ano. Isso, claro, era tudo simbólico. Mas Jesus, ele exatamente está fazendo isso. Ele intercede por cada pecador, sempre que se arrepende, e ele fará a expiação dos pecados quando ele estará trazendo o resultado do julgamento que ele está fazendo de cada ser humano. Ao Jesus voltar, cada ser humano receberá a recompensa. Se viveu uma vida de entrega e comunhão com Cristo, receberá a recompensa, o galardão da vida eterna. Mas se a pessoa não aceitou o Evangelho, não aceitou a Jesus, se a pessoa um dia aceitou, mas depois abandonou, todos esses serão condenados, será a recompensa, a condenação eterna.
Jesus ele voltará em breve para trazer a cada um a recompensa conforme as suas obras, diz aqui a palavra de Deus. Não é pelas obras que nós somos salvos, mas as obras aqui é de acordo com o que a pessoa viveu, de acordo com o conhecimento que teve. Então Deus trará a recompensa. Agora, nós encontramos na Bíblia, aqui no Antigo Testamento, 3 ocasiões em que as obras foram acabadas. A primeira ocasião foi quando Deus acabou a obra de criação. Isso nós encontramos em Gênesis. E depois nós encontramos quando Moisés terminou a construção do tabernáculo. A obra estava acabada, estava tudo pronto. E uma terceira ocasião em que nós encontramos citado que a obra também havia terminado foi quando Salomão terminou a construção do templo, o templo de Salomão. E isso está registrado em 1 Reis capítulo 7, verso 51. Então, 3 ocasiões no Antigo Testamento em que a obra havia terminado. Mas há uma obra ainda a ser terminada. Essa obra é a pregação do Evangelho a todo mundo, a toda criatura. E sabemos que, humanamente falando, é impossível. O mundo inteiro será alcançado pela pregação do Evangelho devido às restrições que tem em vários países. Mas Deus ele é poderoso e Deus ele tem os meios dele. E Deus ele fará com que cada ser humano ouça falar da salvação em Jesus Cristo. E cada ser humano vai poder tomar a decisão, aceitar ou rejeitar. Ninguém vai ser condenado sem conhecer a verdade, sem tomar uma decisão. E então esta obra está para ser terminada. Jesus disse, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. E quando esse Evangelho for pregado em todo o mundo, em testemunha a todos a gente, então virá o fim. Breve estará terminada essa obra de pregação do Evangelho. E Deus ele quer usar a você e a mim para realizarmos este trabalho. Aproveitemos as oportunidades que ainda temos de falar do amor de Jesus, aquelas pessoas que estão ao nosso redor, e de testemunhar de Jesus através das redes sociais. Não use as redes sociais para postar coisas inúteis, coisas que não edificam. Use as redes sociais para pregar o Evangelho. Poste uma mensagem bíblica da palavra de Deus, poste um texto bíblico, enfim, poste alguma coisa nas redes sociais para que as pessoas saibam que Jesus ama cada ser humano e que é necessário nós nos arrependermos dos nossos pecados, nos voltarmos para Ele, para que nós tenhamos vida eterna. Queremos agradecer a todos vocês que estiveram conosco hoje, estudando a Bíblia. Nós vamos retornar amanhã ainda para continuar o estudo desta semana, mas não nos esqueçamos. A Bíblia ela nos diz que a nossa pátria está nos céus, donde aguardamos um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Filipenses capítulo 3, verso 20. Que Deus nos abençoe.